Ivani, Tati. É sempre tão bom esse momento de abrir a sala e ir sentindo as pessoas queridas chegando. É como se a gente estivesse esperando na sala de aula e vocês estivessem entrando pra gente ter um bate-papo. Obrigada, Gi. Que delícia, mais um dia aqui. Tô adorando isso de podermos conversar de uma forma tão próxima, apesar de distantes, né? Parece que a gente acabou se conectando mais ainda do que a gente era conectado antes. Vou dar um tempinho para o pessoal conseguir conectar. Kátia já entrou, que é a nossa convidada de hoje. Estávamos conversando em chamada de vídeo até há 2 minutos atrás. A gente falou, vamos parar, que senão a gente não para de conversar nunca mais. Que bom poder compartilhar com vocês o que a gente tem refletido a respeito da vida, do momento, e hoje a respeito das emoções. Driele está aqui também, nosso super suporte. A Adri é bem mais que isso, né? Uma parceiraça do Fluir. Estamos trabalhando juntas numa conexão maravilhosa. Franzinha, Franciele, minha sócia, minha parceira, minha amiga. A gente vai fazer live junto na semana que vem, Franciele e eu, dando um spoiler do que será na próxima semana. A gente vai conversar um pouco a respeito do que foi o caminho para construção do Instituto Fluir. O que foi essa história, né, trilhada até aqui. Vamos falar um pouco de empreendedorismo social, que é o nosso foco, né, nossa área de atuação. Acho que a gente está em um momento bem especial de conexão e de compartilhamento de experiências. Estamos aprendendo uns com os outros, né? Martinha, que delícia. Ângela, que saudade de estar pertinho de verdade, né? Que bom que você está aqui. Vi que você estava na live da Paty também, que foi gerenciamento das emoções. As coisas estão bem conectadas, né? Foi bem gostosa a live também. Bom, eu vou começando porque a gente tem sempre bastante coisa para discutir, para aprofundar. Dá vontade de passar muito mais horas do que é permitido, né? Mas estamos tendo essa oportunidade de fazer pelo menos uma vez na semana alguma conversa. Então, começando, Camille, Tina, que bom vocês todos aqui. Vou começar contextualizando o motivo de estarmos trabalhando esse tema hoje. Então, o tema da nossa hoje é Você pode curar sua vida. A relação das emoções com os sintomas físicos. Primeiro ponto. Nós, do Instituto Fluir, somos profissionais de saúde. Somos enfermeiras, somos estomaterapeutas. Então, falar de sintomas físicos é algo com o qual estamos acostumadas. Porém, nós acabamos tendo um foco prioritário, nós da área da saúde, em olhar para o físico, em olhar para o corpo físico e focar o tratamento, a condução e mesmo a prevenção em ações que são mais palpáveis, digamos assim. Mas nós sempre acreditamos que a saúde é muito além disso, é muito além do corpo físico, que a gente tem, sim, esse sistema que é mental, que é emocional e que direciona a nossa energia física e a nossa saúde. Então, nós sempre tivemos essa visão, é uma visão que compartilhamos como
como valores no Instituto, inclusive, é como eu penso, é como a Franciele pensa, é como a Camila pensa, é como a Adriele pensa. Então, só que talvez não tivéssemos tido oportunidade para discutir com a profundidade que estamos tendo agora. Parece que o mundo, parece não, né? Com toda certeza, o mundo está tendo a oportunidade de voltar para si. O ser humano está tendo a oportunidade de voltar para si, de se autoconhecer, de se autogerenciar, para sermos pessoas melhores para o outro a partir do momento que tudo isso se transformar. Então, por que não discutir? Temos conhecimento, conexões com pessoas incríveis. Vocês têm acompanhado as lives, então os 2 últimos domingos foram muito enriquecedores. A participação da Lilian na primeira semana, a participação da Patrícia na última semana. Então, se nós conhecemos pessoas especiais que têm conteúdo para contribuir com as pessoas que nos seguem, por que não permitir esses encontros ao vivo e permitir essas discussões e disponibilizar depois? Então, é essa oportunidade que temos neste momento. Continuamos falando de saúde. E, então não vamos mais, a partir de agora, discutir os temas mais práticos? Claro que sim, claro que sim. Temos publicado os conteúdos semanalmente do Fluir Flix. Então, todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós postamos um vídeo de parte do conteúdo das oficinas que nós daríamos ao longo do semestre, fomos impedidas pela situação da pandemia. Então, estamos gravando, compartilhando, temos diversos planos de compartilhamento de conteúdos online. Então, fiquem por aqui, teremos sim, mas agora estamos em um momento oportuno para olhar para si, para discutir com maior profundidade. E para falar só pensando um pouco de como que a gente chegou a toda essa reflexão, a toda essa crença de que a saúde não é só física. Isso não é algo novo para ninguém. Talvez só não nos debrucemos como deveríamos sobre isso tudo, mas como que isso se tornou tão forte na minha vida, no Instituto. Então, trabalhando com disfunções miccionais, na semana passada a gente falou da relação do sistema límbico, que é o sistema que controla as nossas emoções, com o sistema urinário, e quanto o estresse pode se manifestar como sintomas urinários. Eu tenho visto ao longo dos anos que tenho atendido pessoas com incontinência urinária, com retenção urinária, com dor pélvica crônica, com infecção de repetição, tenho visto que, sim, muitas vezes nós alcançamos resultados formidáveis focando no físico, focando em treinamento muscular, ingestão de água, intervalo para micção. Mas, diversas vezes nós não alcançamos os resultados esperados, mesmo fazendo tudo que é protocolar, e com muito mais frequência nós nos vemos em uma situação em que o paciente segue as orientações, responde bem ao tratamento e pouco tempo depois ele está manifestando os mesmos problemas, os mesmos sintomas que manifestava antes. Então, no Hospital de Clínicas, que é onde eu tenho o ambulatório, eu tenho pacientes que estão comigo há 4, 5 anos e que eu já dei alta muitas vezes. Então, é falta de conhecimento ou é falta de adesão? Provavelmente não. Provavelmente é porque essas pessoas têm uma raiz muito mais profunda dessas manifestações que não estão sendo analisadas e trabalhadas de maneira adequada, porque o ser humano é sistêmico. E isso foi muito perceptível em 2 momentos especiais na minha vida. Um deles foi uma pesquisa que a Cleima, que é uma fisioterapeuta pélvica, fez com pacientes do nosso ambulatório que tinham dor pélvica crônica. Ela trabalhou com esses pacientes com técnicas de fisioterapia pélvica, de treinamento muscular do assoalho pélvico, de relaxamento,
Mas ela também avaliou a resposta dessas mulheres a um grupo de mindfulness, que foi o tema da semana passada, que inclusive foi a Patrícia que conduziu esse grupo. E nós percebemos o quanto, só com o mindfulness, algumas mulheres conseguiam gerenciar uma dor que elas não tinham conseguido ao longo da vida toda. Por ter parado e olhado para si e compreendido suas emoções. E respondiam à fisioterapia? Sim, mas o quanto o olhar para si, o perceber as suas emoções, transformou aquele cenário. E um outro momento crucial foi ter trabalhado com crianças com incontinência urinária diurna, com enurese noturna, com urgência, incontinência urinária, e percebido que, na maioria das vezes, a criança que continua perdendo urina depois da idade que deveria estar continente, depois dos 5 anos de idade, na maior parte das vezes, ela vai ter uma resposta muito melhor se compreender as suas emoções, se ela for olhada pela linha da psicologia. Então, grande parte das vezes não é físico, é o emocional que leva ao físico. E então não tem como fugir disso. A gente precisa entender o ser humano como sistêmico e cada dia mais se reinventar. Que momento temos agora, né? De se reinventar, de se transformar como pessoa, como profissional, para atuar de uma maneira mais profunda, mais ampla, a partir do momento que pudermos voltar às nossas vidas no sentido de sem isolamento social, né? Porque a vida como era antes, acho que nunca mais será. Que sejamos seres humanos e profissionais melhores. Então, eu vou chamar a Kátia Morbis, a convidada de hoje. Uma felicidade imensa ela ter aceito esse convite. Eu conheço a Kátia há muito tempo, tenho uma admiração imensa por ela como pessoa, como profissional, desde que nos conhecemos. Ela vai falar um pouquinho melhor da trajetória dela, mas ela tem trabalhado com coaching nos últimos anos. Ela é minha coach também e tem me ajudado incrivelmente no processo de autoconhecimento. Então, que alegria é poder tê-la aqui para a gente ter esse bate-papo e compartilhar a oportunidade de ter esse acesso, essa conexão com ela, com todos vocês. Estou conectando aqui com ela. Eu estou fazendo no Wi-Fi. Caso comece a travar alguma coisa, só me sinalizem que eu mudo para o 3G. Não sei se isso está acontecendo com todo mundo, gente, mas o Wi-Fi não tem estado tão bom, né? Acho que está sobrecarregado. Kátia, tá aí? Tá como aguardando? Eu vou encerrar e chamar de. Vou encerrar para ela e chamar de volta, gente. Tô aqui ao vivo ainda. Oi, Gi, Kátia, tudo bom? tudo bem? Eu Seja já coloquei no super meu bem-vinda. 4G aqui. Aqui já o Wi-Fi já não tá dando. Pois é, eu acho que está sobrecarregando mesmo, né? Não tem dado conta. O meu 3G tem funcionado melhor, mas por enquanto parece que está tudo bem com o Wi-Fi. Exatamente. Eu tenho certeza que a nossa conexão vai ficar segura, porque a gente vai falar com quem deve estar aqui, né? Com certeza. Kátia, obrigada antes de tudo, né? Já te agradeci antes, mas te agradeço publicamente também. Obrigada por ter aceito o convite para participar dessa live aqui no Instituto. Eu acho que é uma grande oportunidade para todos que estão assistindo conhecer você, um pouco do teu trabalho, do teu conhecimento, da tua experiência nessa área. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a seu respeito primeiro, para a gente seguir com o tema. Falei, Kátia e eu estávamos conversando um pouquinho antes, a gente falou, não, se não der tempo, a gente encerra a live, abre a live de volta, a gente gosta de falar. A gente tá, enquanto tiver gente querendo conversar, nós vamos estar aqui felizes da vida. Então, ó, primeiro de tudo, eu quero dizer o quanto eu tô feliz de estar aqui nesse grupo.
Você sabe da minha admiração por você, não é de hoje. Sempre fui fã da Gisela, porque a Gisela, para mim, é realmente. Estava escutando você falar, eu falei, cara, eu senti no meu coração que era hora de abrir isso. É a primeira vez que eu vou falar isso nas redes sociais. Quem me conhece sabe da história. Mas o meu carinho de estar aqui na live do Instituto Fluir é porque eu já tive problema de incontinência urinária. Eu tive esse problema quando eu estava no mundo corporativo, vivendo um momento de muito estresse, e simplesmente eu fui perdendo a gerência sobre o meu xixi. Eu diria assim, o meu médico até falava que era mais uma urgência urinária do que uma incontinência. Mas eu sei bem o que é o sintoma e sei bem como é constrangedor para quem vive isso. E por que eu estou abrindo isso? Porque você estava ali falando que às vezes está fazendo o tratamento, está falando da musculatura, está falando dos procedimentos e não encontra a solução, né? E quando eu comecei a ter essa questão, eu lembro que eu fui em vários médicos e fiz muitos exames, mas muitos exames mesmo. Acho que foi quase 30 dias fazendo exame. Até o dia que eu lembro que um médico sentou na minha frente e falou assim, Kátia, é emocional. Você não tem nenhum problema fisiológico, sua bexiga tá ok, sua musculatura tá ok, todas as coisas estão ok, mas assim, algo está despertando isso em você. E eu lembro que quando ele falou aquilo, foi um desespero, gente. Porque eu falei, meu Deus, como assim emocional? Agora eu tô fazendo xixi na calça e é emocional, tipo, com 30 e poucos anos, né, com uma carreira corporativa. E eu entrei realmente assim, do tipo, o que eu vou fazer? Aí ele falou, o que tá causando? Ele começou a me fazer umas perguntas que para mim não fizeram sentido algum. Aí eu lembro que eu saí dali, mas era muito louco, porque eu trabalhava numa grande empresa aqui de Curitiba, uma grande empresa mesmo. E o andar que eu trabalhava não tinha paredes, então eu lembro que era tipo assim, mais de 100 pessoas sentadas na sala. Mas eu via uma em especial e era ver aquela pessoa, a vontade vinha. E eu pensei, meu Deus, eu vou passar esse vexame o resto da vida. E aí, alguma amiga minha, na ocasião, falou, por que você não vai ao psiquiatra aqui da empresa? E eu lembro que eu fui, expliquei a situação, ele me deu um antidepressivo e foi tomar o antidepressivo, parou o sintoma. E por que eu tô te contando isso? Porque foi quando eu tomei o antidepressivo, parou o sintoma. No entanto, 4 anos depois, eu permanecia no antidepressivo por conta do mesmo problema. Eu já não me via mais com a necessidade de tomar o antidepressivo pela questão do estresse, do burnout. Eu pedi demissão do meu emprego nessa grande empresa. Eu mudei de vida, mas eu continuava com o problema. Eu sabia que eu tinha esquecido o antidepressivo, porque no dia que eu esquecia, voltava a urgência urinária. Então, para mim, assim, é mais do que felicidade estar aqui. É realmente, assim, acho que encontrar uma missão de vida, né? Poder estar aqui falando das coisas que aconteceram comigo. E quando eu fui buscar inteligência emocional, quando eu fui à procura de autoconhecimento, não era especificamente por isso, mas uma das grandes vitórias e superações que eu encontrei na minha jornada foi quando eu fui podendo fazer o desmame e eu percebi, eu não faço mais xixi na calça, isso não me pertence mais, né? Esse problema não é mais meu. E foi realmente um tratamento muito baseado nas emoções, no que a gente vai falar hoje. Então, eu poderia dizer que eu sou a prova viva disso que eu vou falar hoje. E é a primeira vez que eu estou falando isso em rede social. Eu já falei em palestra, já falei para muitos alunos dos meus cursos, mas em rede social é a primeira vez. Mas eu falo com muito orgulho aqui, porque eu acho que eu estou no lugar certo, falando para as pessoas que vão fazer a coisa certa com quem teve o mesmo problema que eu. Nossa, Kátia, obrigada pela tua generosidade em compartilhar essa história, porque nós temos algumas pessoas que nos seguem na rede, que são pessoas que se conectaram por perceber que o problema do qual nós falamos, elas também vivenciam, e temos pessoas que são profissionais de saúde e que atendem a essas pessoas com incontinência urinária, com retenção urinária,
e aquelas que pretendem um dia trabalhar com essas pessoas, pretendem um dia contribuir com o seu conhecimento para melhorar, ou para melhorar a vida de pessoas que já tenham um problema, ou para evitar que outras pessoas vivenciem. Então, quem não está na área ainda tem uma ideia de que o problema é de pessoas idosas, Não. que o problema é de pessoas que estão em pós-parto de múltiplos partos. Então, você é a prova de que, de fato, não, que é um problema que afeta pessoas em todas as idades. E você é a prova de que a emoção realmente influencia diretamente sobre esse sintoma e que se nós não aumentarmos a nossa lente para enxergar o ser humano como sistêmico, a gente vai ficar preso, nós ficaremos presos muitas vezes em tratamentos que não vão chegar a lugar nenhum, sendo que podemos ir muito além. Então, obrigada. A internet Me está travando, sentindo né? feliz. Oi? A internet está travando. Algumas vezes as pessoas avisaram que estava travando aqui. Você está me ouvindo de boa? Eu tô te ouvindo super bem, Gi. Você me Tá. escuta? Sim, agora sim. Estava dando como conexão fraca. Então, obrigada por mais isso, né? Pela generosidade de compartilhar. Acho que foi uma história bem interessante e que reflete o que encontraremos na vida profissional, o que já encontramos para quem já trabalha e o que encontrarão as pessoas que pretendem trabalhar com essa temática. Então, não dá para dissociar o ser humano em corpo físico e corpo emocional. Isso caminha junto, né? Nós somos sistêmicos, precisamos trabalhar de forma multiprofissional. Então, Kátia, sobre o tema especificamente, acho que nem preciso te perguntar a tua visão sobre essa relação entre sintomas e emoções, sintomas físicos e emoções, porque o teu relato já traz isso com bastante clareza. Mas tem algo a mais que você quer falar sobre isso antes de aprofundarmos? Sim, sim. Eu acho que é importante assim, gente. Como você bem disse, nós somos sempre o corpo, a alma e o físico, né? Então tem o corpo físico, tem o corpo emocional e ainda tem o espiritual. E como você bem disse no começo, a vida é sistêmica, gente. E se tem um momento do mundo que a gente está aprendendo isso, é o momento do coronavírus. Se você me permite, eu vou aproveitar esse contexto pelo seguinte: o mundo está vivendo o medo de uma doença que está deixando as pessoas com mais medo, está afetando as emoções, que está mexendo na economia, está afetando a vida financeira, que as pessoas estão ficando mais em casa, estão vivendo problema nos relacionamentos, às vezes. Às vezes estão ficando em casa e conhecendo de verdade os filhos, ou seja, o que uma doença no mundo está causando. Então, se alguém ainda não acredita que a vida é sistêmica depois do coronavírus, realmente é um caso que vai demorar muito para acreditar, né? E o que eu percebo? Quando eu comecei a estudar, porque na minha formação em coaching teve muito estudo de neurociência. E eu já sou praticante de mindfulness antes do meu estudo de coaching e de neurociência. O mindfulness foi uma coisa que realmente mudou a minha vida e que fez muita diferença. Então, eu vi a live semana passada, quero mandar um beijo para a Paty, fantástico. Eu até comentei com ela, eu amei a história do auto-amor, né? Esse nome, achei lindo isso. E aí, o que acontece com as emoções, Gi? Toda doença, quando a gente vai estudar lá na neurociência, quando a gente vai estudar cérebro límbico, tudo aquilo que vocês já estavam falando, toda emoção, quando eu não vivo ela de forma funcional, eu acabo, ela vai se alojando na carne. Acho que a melhor forma de eu te falar assim, o que é alojar na carne? Ela vai se alojando no teu corpo físico, na tua pele. Então, uma emoção, tanto que você vai ver assim, pessoas que às vezes têm dor de garganta, elas estão com alguma coisa entalada aqui que elas não falaram. Pessoas que ficam nervosas e que às vezes têm dor de barriga, dá o frio, ou fica apaixonada, dá o frio na barriga. E o mindfulness explica muito isso. Você sempre vai viver algo físico que representa o seu emocional. E o que acontece? Na nossa vida é comum
que a gente vá, às vezes, colocando meio que as emoções para debaixo do tapete. A gente vai varrendo para debaixo do tapete. Aquilo não está muito bom, eu estou sentindo mais ou menos aquilo com aquela pessoa, em vez de eu ir atrás ou resolver, eu vou dar um tempo, daqui um pouco passa. E na nossa cabeça passa, mas isso na verdade não passa. Isso vai se ficando. E se você vive repetidas vezes aquilo, se você vai tendo esses sentimentos de forma repetida, isso vai se alojando na sua carne. Quando que forma a doença? A doença vem quando aquilo já se tornou algo tão grande que você não tem mais o controle. E aí, Gi, nós estamos falando desde um problema na bexiga, uma dor de garganta, até um câncer, até um Alzheimer. Tudo isso tem explicação nos teus padrões de pensamento, nos teus sentimentos. E então, emoção e doença é algo que realmente conversa, tá? O que acontece? Uma vez eu fui fazer um curso de mindfulness que falava assim, que antes de você ter um determinado sintoma, por exemplo, uma pessoa antes de infartar, o corpo manda inúmeros avisos para ela de que algo não vai bem. Só que a gente vive no automático, que a Paty falou semana passada, né? A gente vive no piloto automático. Então, a gente não percebe o sintoma. E com as nossas emoções, principalmente nos processos de coaching, eu percebo. Às vezes eu pergunto assim para os meus coaches, qual é o seu sentimento com relação a isso? E acredite, Gi, 90% das vezes as pessoas não sabem dar nome aos sentimentos. Elas não sabem dizer o que elas sentem. Para você ver o quanto desconectado a gente fica das emoções. Então, quando a gente desconecta das emoções, significa que a gente está ignorando elas. A gente está no piloto automático, mas elas estão ali. E estão se alojando na carne. Até o dia que vem a doença. Então, nossa, muito interessante. Sim, nossa, muito clara a tua explicação. E me fez lembrar da minha formação em Reiki. Quando você estuda o Reiki, quando você está fazendo a imposição de mãos nos locais, né, nos centros energéticos, que são os chakras, muitas vezes você sente que aquela região está com uma alteração que ainda é energética, mas você tem o conhecimento de que isso pode se manifestar como sintoma físico se não for desbloqueado. E o que, afinal de contas, bloqueia fluxo energético? Emoção. Exato. Então, como todas as terapias sistêmicas acabam explicando de formas diferentes a mesma coisa, essa conexão, o sistêmico, o quanto o ser humano é holístico, e reforça mais uma vez a necessidade de mudarmos a lente, né? Não dá mais para a gente olhar para o que é palpável. A gente está muito além disso. E eu vi aqui, acho que a Adriele comentou assim, ó. Isso começa na infância. Bingo, Adriele, começa na infância. Eu vou contar do meu exemplo, né? Quando eu estava com problemas no mundo corporativo, a pessoa que eu via era uma autoridade para mim, né? A pessoa que eu via, que eu reparei que era da onde vinha a urgência urinária, era uma autoridade. E quando eu fui fazer o processo de autoconhecimento e comecei a trabalhar o meu problema primeiro na minha cabeça, eu lembrei que no meu primeiro dia de aula numa grande escola, quando eu saí do jardim de infância e fui para um colégio maior e era o pré, eu fiz xixi na calça no primeiro dia de aula. E por quê? Porque a professora falou assim, na hora do recreio eu vou levar os alunos novos ao banheiro para eles conhecerem o banheiro, porque era um colégio novo, pequenininhos, né? Não sabiam chegar nos lugares. E ela falou, vou levar em 2 etapas. E eu fiquei para a segunda etapa. E eu acho que faltou tempo e ela não levou a segunda etapa. E eu lembro em detalhes, de eu sentada naquela escola, era tipo um banquinho, desses banquinhos de praça, que é banquinho tipo com as ripinhas, um espacinho. Eu lembro, se você me perguntar, eu tenho riqueza de dizer assim, ó. Eu lembro que eu sentia o xixi caindo quentinho na minha perna e eu pensando, meu Deus, está formando uma pocinha de água embaixo de mim. Então, o que eu quero dizer para você? Eu não saberia te dizer se o xixi, se existia alguma crença, alguma coisa, mas eu vi diante de uma autoridade que eu tinha medo, ou de uma autoridade que eu não confiava, ou de uma autoridade que me remetia. Eu não sei exatamente qual era o sentimento, né?
mas eu tinha ao meu sistema límbico tinha associado o gatilho das emoções. Então você veja como realmente começa na infância. E aí eu tô falando para você de um trauma assim, tá, Gi? Mas o que eu tenho estudado é que principalmente quando fala em aparelho urinário, a gente pode trazer várias causas. E aí assim, pode ter alguma relação com um parceiro, né? Tipo assim, de repente você tá no auge da tua vida sexual e você pode ter alguma coisa te chateando com o parceiro. E é normal que você vai ter alguma doença no teu sistema urinário, que pode ser desde urgência urinária, candidíase e outras questões. Mas quando você não está na idade de ter problema de incontinência. Então, por exemplo, a gente está falando assim, ó, não é criança que não sabe segurar o xixi, não é idoso que tem dificuldade, você está numa outra idade e não está isso relacionado a alguma coisa no teu relacionamento com o seu parceiro, aí significa que você está vivendo uma situação de desprezo. Quando eu ouvi o meu professor falar isso em sala de aula, me deu até um frio, assim, dos pés à cabeça, porque eu falei, meu Deus, é exatamente como eu me sentia no mundo corporativo, é exatamente como eu me sentia no daquele dia na escola, que a professora esqueceu de levar a segunda turma. Então, para mim, foi assim, ela desprezou aqueles alunos. E aí, olha que louco, né? Quando você tem a ver com desprezo, você vai recorrer a esse tipo de situação. Então, olha a que ponto você pode ir na tua criação das emoções com o teu sistema físico, né? É muito profundo isso. Mas, Nossa, como a Adriele, começa da infância. e bem interessante essa relação. Muitas vezes, quando nós estamos atendendo pacientes jovens, porque não existe idade para ser incontinente, né? Na verdade, nós deveríamos conseguir manter a urina armazenada na bexiga até o momento que você decida ir ao banheiro e esvaziar, desde os 5 anos de idade até o leito de morte. Então, esse deveria ser o processo normal, mas sim, tem o processo de envelhecimento, que deixa a musculatura mais fragilizada. Mas quando atendemos mulheres jovens com incontinência urinária, nós costumamos perguntar se ela teve situações de disfunções urinárias na infância, porque a situação de perda de urina para a criança é extremamente traumática e humilhante. Ela vai para a escola sabendo que ela não pode fazer xixi na roupa, que ela não pode fazer xixi no chão, é uma sensação de incompetência, de fracasso por ter falhado em uma regra social. Então, existe uma relação muito forte entre mulheres jovens que têm incontinência urinária, que estão em uma fase de incontinência urinária, e a vivência de uma situação traumática de perda de urina na infância. Porque o assoalho pélvico fica com aquele registro, ele falhou uma vez, e talvez em uma situação em que ela se encontre de novo, em que tenha um gatilho parecido com o que ela teve na infância, ela pode manifestar novamente. E outra coisa que leva mulheres jovens a ter incontinência urinária é o quanto os pais repreenderam na infância por ela não ter esse controle. Então, a mulher jovem que urinou na cama até mais tarde, mas que ia para a cama com medo de urinar, de fazer xixi ao longo da noite porque seria repreendida na manhã seguinte. Ou que estava molhando a calcinha, que estava molhando a cueca antes de chegar no vaso sanitário e os pais brigavam porque, poxa, tá molhando, você já é grande, não pode mais. Então, acho que esse é um ponto importante de pensarmos na criação das nossas crianças. Nunca é proposital. Nunca é porque a criança quer chamar atenção. Nunca é porque ela decidiu te enfrentar. Nunca é. A incontinência urinária é um grito de socorro. Então, a perda de urina, a constipação também, a constipação intestinal, que é bem comum em crianças, é um pedido de socorro. É a emoção se manifestando depois de ter sido alojada na carne, como a Kátia estava comentando. Então, tem assim, perfeito. sabe, você está falando aqui, eu me lembrei
que eu era... A minha mãe mandava bilhetinho para as minhas professoras quando chegava o inverno, para pedir para se eu tivesse vontade de ir ao banheiro, elas me deixassem no meio da aula, porque lembra que geralmente na escola só pode ir no intervalo. E eu Sim, lembro que eu pedia para minha mãe, para você ver como já devia ser algo recorrente na minha sim, história. E isso que você falou da criança é muito importante, porque a época do desfraude, que é a época que tira a fralda e a criança passa a controlar o xixi e o cocô, é uma época que está se formando o que a gente chama de baía de mielina. Não vou entrar no mérito porque é muito complexo, é bainha. neurociência. Uhum. Mas o que eu quero te dizer com isso? A criança não tem isso formado, ela não tem esse controle, ela tem que aprender. Mas geralmente ela é repreendida quando ela faz xixi, quando ela não, né? Você não pediu, você não me avisou, mas muitas vezes ela nem sabia que ela queria, ela só percebeu quando ela fez, ela ainda está aprendendo. E aí, olha que interessante. Tudo que você ouve, vê e sente na infância sobre um forte impacto emocional. E aí, por que eu estou falando de forte impacto emocional, Gi? Porque às vezes você escuta e vê algumas coisas repetidas vezes. Isso vai te levar a criar padrões de pensamento recorrentes. Mas às vezes você pode escutar uma única vez, mas se ele for sobre o forte impacto emocional, vamos imaginar o seguinte: eu fazendo xixi no primeiro dia de aula num colégio grande. Imagina a minha vergonha diante dos amiguinhos de voltar para a aula. Imagina a minha vergonha de sair com a calça toda molhadinha. Eu tenho uma amiga dessa época que eu encontrei ela esses dias. A gente sempre se fala, mas eu comentei disso. Ela falou: eu lembro desse dia. Então você veja como é um forte impacto emocional. E forma crenças. E quando eu digo crenças, você está falando de ficar o registro no DNA, e isso a neurociência estuda muito. Inclusive, já se cogita que as memórias do DNA são passadas no sangue de geração para geração. Que às vezes a minha Uhum. avó pode ter feito xixi na calça e pode passar na minha memória do DNA o registro. Mas isso Sim, é um assunto para uma outra live, Gi. Mas sim. eu tô te dizendo assim, ó, que isso pode ter ficado no meu inconsciente e forma uma crença do tipo: quando eu estou nervosa, eu tenho vontade de fazer xixi. Quando eu vou dar uma palestra e vou subir no palco, e é incrível isso. As pessoas falam, dá frio na barriga. Para mim não dá frio na barriga, para mim dá vontade de fazer xixi. Só que eu Uhum. já me conhecendo, eu sei que eu não preciso ir ao banheiro. Mas eu Uhum. sei que o sistema vai me dar um aviso do tipo: estou aqui, estou alerta. Como que ele vai me avisar? Sempre vai vir à vontade. É um xixi que não existe. Se eu for ao banheiro, ele não sai. Mas era assim na Uhum. hora de tomar vacina, era assim na hora de apresentar um trabalho, era assim na hora de hoje eu ir fazer uma palestra. É assim. Eu estava aqui Sim. sentada esperando para entrar aqui e falei: ai, cara, acho que eu tenho que fazer xixi. Daí eu falei: não, eu não tenho que fazer xixi. Eu vou chegar lá, não vai ter nada. Mas é a forma que está registrado na minha memória que eu diante de um momento de tensão, de nervosismo, de Sim. euforia, não é só um momento ruim, mas assim, é super gostoso estar aqui. Mas em vez de frio na barriga, é curioso, eu tenho vontade de fazer xixi. Então, olha como realmente, e aí no registro, e tem um ponto bem sensível, Gi. Eu também arriscaria dizer para você, não tenho uma referência de ciência, mas que pessoas que sofreram abuso na infância também carregam dentro da memória genética a questão do aparelho urinário, Nossa, incontinência, perfeito. questões assim. Esse era um ponto que eu iria colocar e acabei me perdendo em relação a esse ponto, mas quando você avalia uma pessoa jovem com incontinência urinária, uma das investigações é como que foi o desfraude, teve uma fase em que os pais repreendiam, e outra é como foi a iniciação sexual e história de abuso. Claro que isso não é investigação para uma primeira consulta, você precisa criar uma relação de confiança muito intensa, muito profunda com a paciente para ela chegar a dizer a respeito do abuso, mas existe uma relação forte, então, entre crianças que sofreram no período de desfraude, que se sentiam amedrontadas ao dormir, ao sair de casa pela repreensão, se tivesse perda, e também em relação à violência sexual, e não necessariamente a violência. Às vezes, a iniciação precoce, com conhecimento ruim, que acaba tensionando. Então, fisiologicamente, é uma tensão da musculatura, mas a tensão da musculatura é secundária a uma emoção.
Então, aqui só 2 pontos em relação aos comentários. Gente, obrigada pela participação, assim, muita gente concordando com algumas colocações. A Adriele falou, né, de quanto ela sofre pressão para o desfraude. A filha dela tem 3 anos e 10 meses, e quanto ela é cobrada para desfraudar. Então, a cobrança é social, é da família, é da escola. A gente precisa caminhar para uma desmistificação do desfraude, né? A criança sabe o momento dela e a gente precisa acompanhar isso. Brigar, repreender, forçar, não vai resultar em nada produtivo. Vai resultar em um adulto incontinente. Você pode conseguir tirar a fralda nesse momento por pressão e a pessoa lá na frente manifestar sintomas de urgência, de incontinência. Em relação ao que a Kátia estava falando, de dar uma vontade de fazer xixi, que é um xixi que não existe. Também, fisiologicamente, a gente falou um pouco disso na primeira live, o que acontece? A nossa bexiga tem uma capacidade saudável de armazenar aproximadamente 400 ml. E temos receptores dentro da bexiga que vão captando qual é o volume de líquido que tem ali. Quando a bexiga tiver mais ou menos metade da capacidade preenchida, ela vai te avisar para você se programar para ir no banheiro. Você vai decidir se aquele momento você pode ou não parar. Você tem o tempo para terminar o que está fazendo e ir ao banheiro depois. O que acontece nessas situações de estresse ou nessa situação em que o teu corpo responde ao estresse com uma vontade de urinar, uma hipersensibilidade desses receptores. Então, até tem urina, mas não é uma quantidade que você deveria estar percebendo. Mas pelo gatilho emocional, enfim, pode ser de empolgação, de estresse ou o que quer que seja, o que quer que dispare, eles sensibilizam. Tem um comentário também a respeito, a Mônica Della Quintana, que trabalha a parte de incontinências também ali em São Paulo, ela comentou em aula que teve uma paciente dela que foi assaltada no carro. Quando foi assaltada, ela urinou no carro. E depois disso, ela passou toda vez que entrar no carro ter urgência urinária. Então, que é aquela questão do gatilho, da memória, da emoção que vivenciou Aí é o naquele cérebro momento. límbico, o cérebro límbico, porque eu tenho vários lugares que se eu entro, eu já sei que vai me dar vontade de fazer xixi. Então, o que que eu faço? Eu já Uhum, faço xixi antes. Eu ia ao caixa uhum. automático. Não me pergunte por quê. Eu chegava lá e falava, ai, que vontade de fazer xixi. Daí eu já falo assim, não, se eu vou ao banco, eu já faço xixi antes, porque eu já meio que converso comigo mesma. Não, eu não preciso. Mas aí eu quero começar a falar com você já, tipo, a gente está falando até agora dos sintomas, a gente pode falar da solução também, né? Mas vamos responder as Podemos. pessoas. Eu tô aqui por vocês. Não, só a Tina comentou que como profissionais de saúde, acho que profissionais de saúde física, mental, emocional, né? Nós precisamos começar a desconstruir alguns conceitos, que é a questão do desfraude. E acho que de perguntas e comentários foram esses. Kátia, você comentou, só finalizando essa parte de emoção e sintoma, você falou que existe uma relação do desprezo com incontinência urinária. Existem outras emoções que são relacionadas diretamente a esses sintomas que nós comentamos? Na verdade é assim, Gi, olha como é doido a emoção. Eu vou falar de desprezo para você, mas o que eu vou dar um exemplo assim. Quando eu atendo no consultório lá, né, dos meus processos de coaching, às vezes as pessoas dão nomes diferentes para as suas emoções. E muita gente que fala que se sente rejeitada, eu diria para você que é o mesmo para mim, que é o desprezo. Então, eu não Uhum. saberia dizer, por exemplo, eu não posso dizer assim, pessoas rejeitadas têm, porque o sintoma que eu ouvi dos meus professores, dos meus mentores, foi desprezo. Porém, era muito curioso, que aí a gente pode falar um dia numa live, se você quiser, aqui sobre vícios emocionais, que aí é uma outra temática para trazer. Mas o que eu chamo de desprezo, e para mim era muito forte essa sensação, era muito forte, assim, eu me sentia desprezada pela minha antiga, no meu trabalho, eu me senti desprezada pela minha professora. E aí você vai me dizer assim, mas aonde você sentiu o desprezo? Você sentiu o desprezo porque ela não te levou
no banheiro, no dia de aula, não, eu me senti o desprezo, porque quando ela escolheu as pessoas para levar na primeira turma, eu não fui escolhida. E aí, se eu for te contar isso, talvez algumas pessoas vão dizer, ai, me senti rejeitada. Então, porque como a gente fala de emoções, o que para você é alegria, para outro é felicidade, o que para um é humilhação. Você estava falando do desfraude e um sentimento muito comum na época do desfraude nas crianças é o sentimento de humilhação. Por quê? Porque quando eu faço xixi fora de hora, ou quando o xixi escapa, ou às vezes a mãe tá estressada e já lavou não sei quantas calcinhas, porque a criança, né, é shortinho, calcinha, sainha, porque aí ela briga e a criança, e muitas vezes ela briga publicamente, às vezes ela briga na frente dos irmãozinhos, briga na frente do marido, ou o pai briga na frente da mãe, ela tá estressada porque ela vai limpar pela milésima vez o chão que tá sujo de xixi, enfim. Um constante sentimento é humilhação. Então, o que eu diria para você? Talvez uma pessoa que foi humilhada possa se sentir desprezada, mas não use esse nome desprezo. Talvez uma pessoa que se sente desprezada, no fundo, foi rejeitada, mas não use esse nome. Mas eu te diria que beira nessa sensação aqui. E aí, quando eu fui olhar no livro que a gente conversou para vir fazer a live, é interessante porque o livro que a gente vai falar agora, que é da Louise Hay, o Você Pode Curar Sua Vida, o que ela estudou? Ela estudou padrões de pensamento. Quer dizer que você precisa ter esse padrão para ter essa doença? Não, você não precisa, não é uma regra. Mas ela atendeu muitas pessoas. Essa mulher foi muito famosa. Ela faleceu há 2 anos, eu acho, 1 ano e meio. Mas ela foi muito famosa. E para você ter uma noção, o primeiro estudo dela, o primeiro livro, que era o Cure o Seu Corpo, ela divulgou em 1976. Então, ela foi muito visionária. E aí ela começou, e ela até conta num documentário que tem no YouTube sobre a trajetória dela, ela conta que na época que explodiu a AIDS, foi uma época que ela estava bem forte, começando a fazer sucesso com o segundo livro. Então, ela atendeu muitos pacientes. E aí ela ia anotando os padrões de pensamento que eram recorrentes. Então, não quer dizer que você precisa pensar isso para você ter a doença. Mas quando eu peguei esse livro, Gi, foi muito maluco. Porque eu fui pegando no final do livro tem uma lista. E essa lista tem várias causas prováveis, né? Na verdade, entenda que causa é o padrão de pensamento. E como seria o novo padrão de pensamento. E eu fui anotando tudo que eu já tive ao longo da vida. Já tive rinite, já tive sinusite, já tive urgência urinária, já tive eczema, já tive dermatite. Enfim, fui anotando. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa saudável. Nunca tive grandes doenças. Tive essas pequenas coisas. Mas quando eu olhei, eu falei, gente, parecia que eu estava escolhendo as doenças por um padrão de pensamento, que era tudo mais do mesmo. Eu fiquei muito impressionada. Eu percebi que o mesmo padrão de pensamento estava de tempos em tempos. Eu curava a urgência urinária, eu começava a ter uma dermatite na sobrancelha, uma casquinha que não cicatrizava. Ou eu começava a ter muita acne na pele. Ou eu parava aquilo, eu começava a ter a sinusite. Parava a sinusite, começava a rinite. Enfim, eu trafeguei entre esses pontos, mas eram os mesmos padrões. E aí, olhando nesse livro, algumas outras doenças que não são minhas, mas que eu fui percebendo de outras pessoas, eu falei, cara, é incrível como os padrões batem. Então, para tentar responder de uma forma bem tranquila a tua pergunta. Não quer dizer que tudo... mas eu não me sinto desprezada. Mas talvez tenha uma rejeição, que você não dá o nome de desprezo. Talvez tenha um sentimento de eu me sentir humilhada, que você não dá o nome de desprezo. Mas são emoções que trafegam nesse sentido. E quando eu fui ler o padrão de pensamento de pessoas que têm problemas ou doenças na bexiga, vamos entender que é um dos componentes do teu. São pessoas que têm pensamentos ansiosos, que são presas a velhas ideias e que elas têm medo de soltar. É o famoso enfesado. Né? O que é uma pessoa enfesada? É quando ela está cheia de fezes, mas na bexiga seria assim, é como se ela guardasse tudo ali e ela não consegue soltar, ela tem essa dificuldade de soltar. E quando eu fui ler sobre incontinência, olha que interessante. A causa, né, o padrão de pensamento.
uma sensação de estar fora do controle em termos emocionais, uma dificuldade em deixar ir, falta de autonutrição. Então, você veja que tudo vai trafegando em coisas que eu poderia descrever para você como desprezo, uma falta de amor próprio, e então eu estou me sentindo desprezada, ou eu estou, tipo, fora do controle, eu não estou controlando. E muitas pessoas hoje em dia talvez não percebam, mas quando elas vão estudar sobre elas, elas vão ver que essa coisa a necessidade de estar controlando, de saber quando tudo acontece. Pode ver quantas pessoas diante do coronavírus estão surtando porque elas não sabem qual vai ser o amanhã, não sabem quando isso vai acabar. E elas perdem o controle, começam a sentir um medo maior do que realmente é necessário. Então, realmente é um apego, é uma dificuldade de deixar ir. Nossa, bem interessante para abrir os nossos olhos para os atendimentos também. Algumas pessoas falaram a respeito de lembranças de ter perdido urina até tarde, que isso pode estar influenciando sintomas atuais. Também relatos de pessoas que desfraldaram a filha com um certo trauma, com uma certa dificuldade, e o receio de como vai ser isso agora, será que ela vai ter trauma em relação a isso, mas também a oportunidade de estar revendo para os próximos filhos. A gente está a todo momento na oportunidade de fazer diferente e de acolher diferente, mesmo que já foi, né? A preocupação não é uma boa palavra, né? A ocupação mental deve ser em fazer o bem feito hoje com o conhecimento que a gente tem hoje. Porque o que fizemos no passado já foi, fizemos o melhor com o conhecimento que nós tivemos naquele momento. Qual livro? Foi o livro que nós postamos ontem. Se isso, você pode curar sua vida, da Louise Hay. Ontem nós fizemos um post falando de um dos pontos que a Louise defende com base em tudo que ela estudou, que é toda doença é gerada a partir de um estado de não perdão. Você concorda com essa afirmação, Kátia? Total. E aí foi o grande começo da minha cura. Porque o que as pessoas falam assim, cara, não perdão, mas eu tô super em paz, a minha vida tá tranquila. Gente, não tá. Mas como assim, Kátia? Como é que você vai saber se você tá num estado de não perdão? Gi, você reclama de alguma coisa na sua vida? Sim. Você provavelmente tem alguém que te incomoda, tem alguma situação que você reclama. Dois comprovantes para você saber se você vive um estado de não perdão. Quando você critica e quando você reclama. Porque as pessoas falam assim, não, mas isso é não perdão. Veja, gente, o que é perdão? Perdão não é desculpar a pessoa, não é esquecer o que acontece. Perdão não é dizer assim, nossa, eu não me importo mais com aquilo. Perdão é quando você resolve se libertar. Então, assim, a Gi fez alguma coisa para mim. Quando eu perdoo a Gi, não é que eu esqueci o que ela fez. É que eu decido não dar importância àquilo que ela fez. Eu decido libertar aquela mágoa que eu estou sentindo daquilo com relação ao que ela fez. E às vezes as pessoas acham que elas perdoaram, né? Tipo, mas na verdade vem aquilo que eu falei lá no começo da live. Não é que elas perdoaram. O tempo passou, a mágoa diminuiu e eu segui a vida. Eu nunca falei com a Gi, eu nunca tomei uma decisão sobre aquilo, eu só esperei passar a raiva. Esperei passar a mágoa e eu não resolvi, eu não perdoei. Esse é o estado de não perdão. Aí olha que interessante. Aí a Gi faz qualquer coisa na sequência da minha vida e eu critico. A próxima vez que a Gi fizer alguma coisa, eu vou dizer ou eu vou reclamar para alguém. E olha que interessante, né? A reclamação, gente, pessoas maduras não reclamam. Por quê? Porque quando eu reclamo de alguém, eu estou buscando aliados. Se eu for, por exemplo, ligar para uma amiga para reclamar da Gi, na verdade, tudo que eu espero é que essa amiga comece a concordar com aquilo que eu estou reclamando. Eu estou buscando uma aliada.
Então, Uhum. reclamar não é algo que me leva para nada produtivo, para nada de evolução. Reclamar me prende a um estado de não perdão. Então, quando você pensa assim, cara, mas o que é o estado de não perdão? É simples assim. É todo aquele monte de história que você vive, não resolve, às vezes espera o tempo passar para ver se magicamente aquilo some da sua vida e vai acumulando e vai se alojando na carne. Até o dia, eu costumo dizer assim, tem pessoas que chegam no processo de coaching pedindo socorro porque elas estão vivendo algo na vida delas que elas não dão mais conta de viver. E aí você vai perguntar o que exatamente que é, e as reações, elas são meio sobrenaturais. Sobrenaturais não, elas são exageradas. É Over. só uma coisinha, mas tipo assim, ela estoura demais. E daí eu costumo dizer assim, ó, olha que curioso. Você não está doendo por hoje, você está doendo por todos os dias da sua vida que você viveu isso e você não resolveu. E é por isso que você estoura. É por isso que você, às vezes, tem uma reação fora do padrão. Por quê? Porque não é de hoje que dói, dói uma vida. Só que como você não resolveu isso e você só foi empurrando com a barriga, o que acontece? Você não perdoa. Você vive o teu estado de não perdão. E a emoção, cada vez que você sentiu, foi se alojando na carne, foi se alojando na carne. Às vezes até chegar num estado de uma raiva tão grande de que daí você tem essas reações intempestivas. Você já Sim. não tem mais controle, porque na verdade a raiva, veja, eu costumo dizer que é o nome do já é um ressentimento. O que é um ressentimento? É quando você repetiu os sentimentos. Você está vivendo esse mesmo sentimento uma vida inteira, só que você está guardando ressentimento, ou seja, vivendo um estado de não perdão. E aí, Sim. alojou na carne, vem o quê? Doença. E é interessante pensar que nem sempre o perdoar envolve você sentar com a pessoa que te causou aquela dor e resolver, né? Porque muitas vezes a gente pensa que é o voltar até ela e dizer que você ficou magoada com a situação. Muitas vezes é um orar, é um meditar, é um permitir ir isso que te causou sofrimento, né? Ontem, quando eu estava lendo também o livro da Louise de novo, preparando a live, achei isso bem interessante quando ela diz: perdoar não tem a ver com desculpar. Perdoar é soltar, é deixar ir, é O deixar perdão, fluir. Gi, a frase mais impactante para mim que eu aprendi sobre perdão, e eu juro, quando eu comecei a trabalhar o perdão na minha vida, foi assim, eu passei a voar e foi aí que eu curei a minha incontinência, né? Que é assim, ó, perdão não é para quem te fez mal, o perdão é para você. Sim, Então, quando você, perdão é decisão, perdão não é uma coisa que um dia você vai acordar e vai sentir assim, nossa, que vontade de perdoar a Gisela. Não, eu vou perdoar todos os dias, mesmo não querendo, porque eu vou dizer assim, cara, eu não quero mais pensar na Gisela, eu não quero mais pensar sobre o que ela me fez, eu não quero mais sofrer a dor do que ela me fez. Então, eu resolvo soltar. E aí, olha que interessante, o que é a incontinência? É um deixar ir, é estava prender-se ao pensando sobre isso passado, é também. prender-se ao velho, é ter as sensações fora de controle, porque eu fico sofrendo com o que a Gisela está me fazendo. Perdão é decisão. E ela diz também que você não precisa saber perdoar, né? Que não existe um saber perdoar, um criar um estado de sou capaz de perdoar. É decidir. Eu quero, eu solto. E assim a vida flui. E Kátia, se o Só para perdão. complementar, Gi, eu não Sim. sei, eu acho que o nosso tempo está acabando, né? Uma O das nosso coisas. tempo está acabando, mas acho que para tranquilizar as pessoas, a gente vai estender. A gente vai deixar fechar 1 hora e a gente abre. Só continuem com a gente. Se quiserem continuar esse bate-papo, a gente deixa encerrar e clicamos de volta para abrir a próxima live para conseguirmos concluir e trabalhar as formas de resolução disso tudo, né? De certa forma. Então, só para todo mundo ficar tranquilo. A gente nem começou a falar de autonutrição, que é o grande caminho da cura. E autonutrição é cura para tudo, gente, não é só para incontinência. Então, quem tá Tá. achando bom aqui fica. Guarda aí, eu vou fechar e abrir de volta porque tá encerrando em 20 segundos. Pessoal, fiquem aí, a gente conecta de volta já já. E chamem os amigos para continuar, que você viu que o papo é muito mais do que incontinência, né? Sim.